Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifacial Araucária. Novamente estamos aqui para continuar nossa conversa da nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino da Arte, de Artes, né? E aí eu queria retomar com vocês um pouquinho, bem rapidamente, aquilo que nós discutimos na nossa última aula. Então, pensar um pouco sobre a questão da função da arte, da importância da arte na nossa vida de forma geral, no nosso cotidiano, entendendo que talvez a grande função da arte seja nos ajudar a olhar. O Ferreira Goulart dizia que a, a arte existe porque a vida não basta. E quando a gente olha para a história da arte, quando a gente olha para a produção artística de forma geral, a gente entende que existe dentro do conhecer e do fazer artístico uma dimensão que é muito do ponto de vista do sensível. Então, se lá nas nossas discussões acerca do ensino de ciências, o que prevalece ou deve prevalecer é uma discussão sobre a racionalidade e o contexto da produção da ciência em relação ao conhecimento que nós podemos ter acerca dos fenômenos que nos cercam, ou seja, uma relação muito racional com esse conhecimento, do ponto de vista, e material também, né, porque precisa de evidências científicas, do ponto de vista do ensino das artes, nós precisamos e temos uma demanda que diz respeito a outro lugar, ao lugar da sensibilidade, ao lugar da expressão artística como esse movimento, esse momento em que nós permitimos que aquilo que é criativo, aquilo que é mais genuíno do ponto de vista do sensível, nos alcance e alcance os nossos alunos. E aí uma questão que pode ser colocada, né, dentro dessa dimensão da arte como esse espaço de criação e da criatividade é também sabermos, afinal de contas, a função da arte seria só então divertir? Ou será que ela tem outras dimensões para além da diversão e do lazer, né? Aí a gente pode se colocar nas discussões acerca das dimensões que cercam o fazer artístico e a arte. Nesse sentido, nós vamos pensar, por exemplo, que a arte é composta de criação, ela é composta de expressão artística, ela também possui uma característica de sensibilizar, de mobilizar. Às vezes a arte nos causa estranheza, nos causa desconforto, porque nem sempre a arte é feita para ser bonita, para ser bela. Se lá durante a Idade Antiga, na Grécia, pela a dimensão educativa da arte estava voltada muito mais para esse saber produzido para o belo e pelo belo, né? Então, as produções artísticas gregas estão muito compostas dentro dessa dimensão do belo como sendo o ideal a ser atingido, né? Quando a gente observa as estátuas gregas dos deuses gregos que eram um ideal de beleza, nós vamos perceber neles uma beleza extrema, né? Uma certa ideia de perfeição que vai estar presente ali. Essa ideia que foi copiada pelos romanos e que depois foi atribuída ao Ocidente como uma construção social do belo, né? Do que é esteticamente bonito. E a arte hoje, como a gente olha para ela não está voltada só para o belo. Muitas vezes a produção artística que é desenvolvida pelos artistas, ela tem um caráter também lúdico. Às vezes tem um caráter que está ligado à imaginação, às vezes está ligado a um caráter que é
de construção de uma crítica social. Quando a gente olha, por exemplo, para a arte de rua, né? Quando a gente olha para movimentos da dança como o hip hop ou como o próprio funk, a gente começa a observar que dentro desses movimentos há uma crítica social muito forte. Aí vocês podem me dizer, nossa, mas o funk, professor, o funk que é produzido na favela tem letras horríveis e, enfim, são machistas ou ainda sexistas de muitas formas, né? E aí eu vou dizer para vocês que sempre que uma produção artística ocorre, ela ocorre dentro de um sistema lógico que vai estar voltado para aquela sociedade, né? Para o lugar de produção desse material, né? Então, assim aconteceu com outros movimentos artísticos das diferentes linguagens, né? Então, essa expressão artística nem sempre ela está voltada para a produção de algo que seja necessariamente bonito. Às vezes, ele está ali para incomodar. O mesmo a gente pode falar, por exemplo, dos materiais produzidos pela arte de rua, como o grafite, que durante muito tempo foi deslegitimado como arte, mas que hoje é reconhecido. Nós tivemos recentemente ali no Museu Oscar Niemeyer uma produção na parede do museu, numa das paredes principais, uma obra de arte que foi feita pelos gêmeos, né? Que são reconhecidamente artistas de rua, artistas que fazem parte desse movimento do grafite como arte, né? Então a gente pode também dizer que a arte tem essa função de incomodar, de mobilizar, de tornar, quando eu li para vocês, né, o texto do Eduardo Galeano, A Função da Arte, a última coisa que o Diego fala para o pai, Samuel, é me ajuda a olhar. Então a arte, ela nos ajuda a olhar para o mundo de uma maneira mais sensível e mais crítica. E aí eu vou começar com vocês um pouquinho uma conversa acerca do método. E aí, quando a gente pensa em método, em geral, a gente pensa numa receita. Essa metáfora da receita, ela é muito usual e ela é muito equivocada. Então, assim, o método como o modo de fazer, né? O caminho que leva a uma solução para a aprendizagem, um mundo ideal de alunos ideais, de escolas ideais, de professores ideais, em que o método resolve tudo. E essa ânsia de resolver as adversidades faz com que muitas vezes nós, professores e os alunos de licenciaturas e da pedagogia, que haja uma certa angústia por um método que funcione, né? Como é que eu faço então para ensinar aos meus alunos a arte? Quanto tempo? O que ensinar? Como ensinar, né? E aí a gente vai ter que responder que não tem uma receita pronta. Não tem uma receita pronta porque mesmo quando você vai fazer uma receita de bolo, por exemplo, digamos que você é uma pessoa jovem ou que você já foi uma pessoa jovem e que você pede para sua mãe ou para sua avó a receita de um bolo que ela faz e que é uma delícia, que te lembra a infância e que você quer muito fazer aquela receita, mas você quer aquela receita, você não quer outra. Você pode procurar na internet uma receita que seja parecida, mas você não quer aquela, você quer o bolo da sua mãe, você quer o bolo da sua avó. E aí você pede a receita para sua avó ou para sua mãe, ou para alguém da família, ou enfim, para alguém que você conheça e que você goste do bolo. Quando você for fazer o bolo, você vai perceber que, embora a receita esteja perfeita, a quantidade, o modo de fazer, tudo certinho, mas a hora que você for fazer esse bolo, você vai perceber que
as condições são diferentes, os ingredientes que você usa na sua região são diferentes, o tempo de forno, a qualidade do forno, o tipo de fogão, tudo isso vai ter uma influência na hora que você for fazer o seu bolo. E talvez ele saia muito diferente do que sai a, a receita da sua mãe ou da sua avó. Aprender a ensinar também é assim. Então, não tem uma receita pronta que a gente possa usar para fazer esse movimento de ensino-aprendizagem com nossos alunos, porque cada aluno é único e por mais que eu possa usar alguns métodos, existe aquilo que é o padrão dentro da receita, né? Eu não posso substituir, por exemplo, os ovos de uma receita de bolo por água, porque daí não vai dar certo. Mas o tamanho dos ovos pode influenciar na hora que você for fazer o bolo. Então, isso também vai reverberar, vai ter influência na forma como nós utilizamos os métodos que a gente vai discutir ao longo aqui da nossa disciplina, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é mostrar algumas possibilidades de caminho. Como é que você vai utilizar isso ao longo da sua jornada como professora? Isso vai ser uma decisão sua, porque vai depender das condições objetivas na sua sala de aula, vai depender dos documentos normativos que vão estar em vigor quando você for trabalhar, vai depender também das condições materiais da escola em que você vai trabalhar, porque não adianta eu ensinar para vocês uma técnica maravilhosa e vocês chegarem numa sala de aula que não tem as condições necessárias para que vocês atuem. Então, nesse sentido, nós vamos buscar ao longo da nossa disciplina trabalhar com aquilo que é básico, para que a gente entenda que esse básico vai ter que se adequar às tuas condições objetivas de sala de aula e às tuas condições objetivas na construção da tua personalidade como professora. Porque existe sim formas de usar métodos que são idênticas, mas que funcionam de forma diferente para cada professor e professora. Então, neste sentido, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa disciplina é descobrir que para ser professor de artes, a gente precisa ter um repertório de artes. Então, para isso, nós vamos fazer um trabalho que estará voltado a compreender como que se dá a produção artística também. E aí sim, a partir desta produção artística, a gente pensar em formas de conduzir esse trabalho dentro da nossa sala de aula. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que se deu esse processo de construção do ensino da arte no Brasil, desde os jesuítas até a chegada dos nossos dias, retomando um pouco essa dimensão que é a dimensão de como que a gente faz essa relação entre a teoria e a prática. A teoria e a prática, né? Como que se faz a praxis? Como que a gente leva para essas nossas discussões que nós faremos aqui para as nossas práticas pedagógicas em sala de aula? E como que a gente faz essa relação entre o currículo prescrito, então entre os documentos curriculares que falam sobre arte e o movimento que a gente precisa fazer como prática pedagógica. A atividade de hoje é uma atividade bastante simples. Vocês tem um documento ali postado no AVA, em que eu pergunto para vocês por que a gente precisa ensinar arte na escola? Qual a importância da arte na escola? E por que a gente deve ensinar arte para os nossos alunos? E aí eu queria que vocês pensassem um pouco, assim, em como que foi a experiência de vocês com arte na escola. Vocês tiveram todas as linguagens? Vocês tiveram artes visuais, dança, teatro, música? Em que circunstâncias vocês tiveram essas linguagens? Ou vocês tinham arte apenas como uma diversão?
ou apenas a parte técnica? Vocês tiveram mais aulas de desenho, ou vocês também tiveram outras linguagens ao longo da vida escolar de vocês? Pensem sobre isso e daí a partir dessa experiência de vocês com artes, pensem na experiência que vocês gostariam de ter tido com artes dentro da escola. E aí sim, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, que vocês respondessem para mim de forma reflexiva por que é importante ensinar arte na escola e que tipo de impacto que pode ter na vida de um sujeito ele ter tido contato com a arte ou não durante a sua vida escolar, tá bem? Essa atividade também fica para a próxima semana. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!